Terra Luna morreu. E agora, quem vai ser o próximo? Tether vai morrer? O SDT já era? E se o SDT morrer, o que vai ser do Bitcoin? E o mercado cripto? O mercado cripto vai morrer? O Bitcoin vai acabar? A bolha estourou? Ai meu Deus, e agora? Rafael Cordeiro aqui, pessoal. O que é que aconteceu com a Luna? Por que essa criptomoeda simplesmente foi a zero de um dia para o outro? Será que isso põe em risco as stablecoins? E se as stablecoins estiverem em risco, o mercado cripto vai implodir com isso? Então vamos lá. Primeiro, para simplificar esse assunto, você precisa entender claramente o que são as stablecoins para que você compreenda toda a linha de raciocínio. Então vamos lá. Você já sabe que Tether, que é a stablecoin mais famosa de todas, que é o dólar Tether, que é o dólar tokenizado, é o dólar no universo das criptomoedas, você já sabe que isso é uma stablecoin. Mas o que de fato são as stablecoins? Então vamos lá, existem dois tipos de stablecoins a princípio. Então existem as stablecoins que são lastreadas em dólar, que são lastreadas no ativo que essa stablecoin é um representativo, como por exemplo o Tether. O Tether é uma stablecoin lastreada em dólar. Para cada Tether que você possui, para cada USDT que você possui, você tem a mesma quantidade em dólar. Então você pode trocar o seu USDT por dólar. A mesma coisa que anos atrás no padrão ouro, eu já falei sobre isso em outro vídeo, lá na série Criptomoedas para Leigos. Aliás, se você não assistiu ainda a série Criptomoedas para Leigos, você precisa ir lá, você vai conhecer muita coisa bacana. E mesmo que você acha que já entenda sobre criptomoedas, eu acho que vale a pena você dar uma passada lá. Então veja, muito tempo atrás existiu o padrão ouro. Então para cada dólar que você tinha quantidade equivalente em ouro. Então você poderia ir no banco, trocar os seus dólares por a quantia equivalente em ouro. A mesma coisa se dá para as stablecoins lastreadas. Então, por exemplo, no caso do Tether, a empresa Tether é obrigada a te ressarcir em dólar físico a mesma quantidade que você tem em dólar Tether. Então é uma stablecoin lastreada. Você precisa confiar na empresa Tether de que ela possui o lastro em Bitcoin. Essa empresa já passou por algumas auditorias, já passou por algumas crises midiáticas e passou por todas elas. Então é claro que existe uma desconfiança quanto ao lastro da empresa Tether em continuar imprimindo novos Tethers, e existe a dúvida que paira no ar de que será que realmente essa empresa Tether possui todo esse lastro em dólar ou não. Então essa dúvida acho que sempre vai existir, mas o mercado segue confiando na Tether, acreditando que existe o lastro em dólar para cada Tether que as pessoas possuem. Agora, existem as stablecoins que são pareadas ao dólar, não lastreadas, então são pareadas. Então existem esses dois tipos a princípio. As stablecoins lastreadas, que você já entendeu agora, que tem uma reserva por trás delas, e tem as stablecoins que são pareadas ao dólar. Então, para essas stablecoins, como é o caso da Luna, que existia a stablecoin UST, o que acontece nesses casos é que para uma stablecoin ser pareada ao dólar, mesmo que não haja um lastro por trás disso, é criado um mecanismo de criptografia de pesos e contrapesos, onde consiga fazer com que um ativo flutuante no mercado esteja sempre num valor exato do representativo dela. Ou seja, no caso do UST, por exemplo, que era a stablecoin que era baseado no equilíbrio com Luna, era a stablecoin da Terra que era o representativo do dólar. Então era uma stablecoin pareada no dólar, não tinha relação nenhuma de lastro com o dólar, era pareada. Então para cada UST é o mesmo valor em dólar. Então um UST vale a mesma coisa que $1, mas você não pode pegar um UST, por exemplo, e exigir que a empresa troque para você por $1. Para que você tenha $1 baseado no teu UST, você precisa
trocar no mercado financeiro. Então, para cada UST que equivale a $1, existe todo um mecanismo de pesos e contrapesos para sempre balancear esse ativo ao preço de $1. E esse sistema de pesos e contrapesos é o que quebrou. Então, por isso que eu não elimino a possibilidade de que Terra Luna não passava de um golpe desde o início. Então, eu não fecho as portas para admitir que isso era um esquema Ponzi, que isso era algum esquema, alguma coisa do tipo. Apesar de ser uma tecnologia muito inteligente e sim, pode sim ter sido interpretado como um grande negócio para, vamos lá, uma stablecoin 2.0, muito mais eficiente que o Tether, ok? Porém, veja, o defeito dessa tecnologia estava muito visível aos olhos de uma pessoa que tem um conhecimento maior sobre como os ativos econômicos se sustentam independente das circunstâncias de mercado. Para cada UST, você precisava de um outro mecanismo para contrabalancear esse valor sempre em $1. Então, é como se fosse uma boia numa piscina e essa boia tem que ficar sempre na mesma altura da piscina. Então, se essa boia afundava, você subia a água. Se essa boia ultrapassasse a margem, você baixava a água, então assim você consegue manter a boia sempre no mesmo nível. É exatamente essa a estrutura da Terra Luna com o UST. Porém, nesse caso, o que aconteceu no mercado foi uma grande queda ocasionada pelo bear market dos mercados. Não é só o mercado cripto que está em bear market, os mercados globais estão em bear market. Porém, nesse caso, veja, existe algo que também faz parte desse mecanismo de sustentação do ST como uma stablecoin pareada no dólar, que é, se você deixa $100 mil à disposição desse mecanismo, a empresa por trás, a empresa que controla esse mecanismo, garante para você um pagamento de um percentual fixo por mês só porque você colocou o seu dinheiro ali para sustentar esse mecanismo. Ótimo, maravilha. A segunda ponta desse mecanismo é que, conforme Luna vai subindo de preço no mercado, à medida em que mais pessoas começam a usar o UST, você pode trocar um UST, que é o equivalente a $1, pela mesma quantia em Luna. Então, quando você faz isso, você queima esse UST. Então, você consegue, com isso, abaixar o efeito inflação. Então, você consegue continuar mantendo o escasso ativo sem que o seu dinheiro vire pó. Então, você consegue queimar uma quantidade de UST porque você transforma ele em Luna. Então, quando você queima 10 UST, você está transformando $10 na quantidade equivalente em Luna. E você pode fazer o contrário, você pode queimar uma quantidade que você tem em Luna e transformar isso no equivalente em UST. Então esse é o mecanismo de pesos e contrapesos para balancear sempre o UST em $1. Se a boia está ultrapassando a margem do limite onde ela tem que estar, USTs são queimados e logo essa boia volta para o nível e nessa mesma medida se tem Luna. Quando o contrário acontece, se queima a Luna e põe isso em UST e você mantém sempre isso balanceado ali no nível que o UST deve estar, que é pareado a $1. Porém, nessa queda do mercado, nesse bear market do mercado, Luna veio a desvalorizar muito e com essa desvalorização de Luna, as pessoas que mantinham dinheiro nesse mecanismo para continuar sustentando esse mecanismo começaram a colocar em dúvida se este permaneceria sendo um investimento saudável, uma vez que Luna já não estava valendo mais tanto ao ponto de tornar viável que esse dinheiro continuasse preso nesse mecanismo. Então, como
como eu não sei aonde o preço de Luna vai parar, então eu vou tirar o meu dinheiro daí. Então, uma vez que você tira aquele capital que sustenta esse mecanismo, é como se você estivesse tirando a água da piscina. Então, não tem mais como você fazer a boia ficar no nível. Então, muitas pessoas tiraram o seu capital desse sistema e ele simplesmente quebrou, ruindo o ST e ruindo o Luna. Com isso, muitas pessoas perderam muito dinheiro e outras pessoas ganharam muito dinheiro. As stablecoins fazem um papel fundamental para que o mundo cripto permaneça crescente e pujante, vivo, fluido e crescente. Então, eu lamento muito pelas pessoas que perderam muito dinheiro com Luna, lamento muito com o projeto não ter dado certo, também alerto para as pessoas que acabam caindo num racional até coerente de querer investir algum dinheirinho lá em Luna para ver se isso se recupera, mas a questão é que esse projeto é irrecuperável, ele nunca mais vai conseguir absorver novamente confiança de pessoas que vão colocar dinheiro nisso para ressuscitar esse sistema. Agora, tudo que vier a acontecer em Luna no mercado, a Binance já deslistou esse ativo de lá justamente por conta desse risco. A Binance não quer colocar os seus clientes à mercê de riscos de pump and dump. Então, tudo que vier a acontecer em Luna agora é meramente especulativo. Então, você não coloque seu dinheiro em Luna achando que qualquer movimentozinho que faça a Luna voltar a 1 centavo, você vai estar milionário. Você não precisa disso, então esse projeto não vai ressuscitar. A quebra que aconteceu nesse sistema é, infelizmente, irrecuperável. Então não queira usar esse tipo de situação para ganhar um dinheiro fácil. Eu acho que, apesar de ser um racional coerente, mas não é muito fundamentado numa real possibilidade de Luna ressuscitar. Então, se por acaso você ganhar algum dinheirinho em Luna desses poucos dólares que você colocou ali dentro, vai ser meramente por conta de movimentos de pump and dump ou manipulações ou meramente uma especulação. Seria a mesma coisa que você ir no cassino e colocar uma grana na roleta. Então, eu desaconselho as pessoas a fazerem isso. Não é por aí que você vai ganhar dinheiro de uma forma sustentável, consciente, no mercado financeiro, no mercado das criptomoedas, seja lá da forma que for. Não queira entrar em situações de aposta. Isso não vai levar a você a lugar nenhum, e se isso der certo para você, você só vai reforçar um racional que vai te fazer perder mais dinheiro ali na frente. Então, totalmente desaconselhado, esquece Luna, fica com esse aprendizado para você. Então, certamente o mercado cripto não vai ruir por isso. Tether não vai ruir por isso, apesar de ter havido uma pequena instabilidade quando essa situação estava acontecendo, mas não vai ser isso que vai acabar com o Tether, não vai ser isso que vai acabar com outras stablecoins. E o principal disso tudo é que pelo menos um aprendizado você já teve nesse vídeo, que você precisa entender se a stablecoin que você está olhando é lastreada no dólar ou pareada no dólar. Se for pareada no dólar, tome muito cuidado, porque senão a possibilidade de acontecer como a Luna é muito grande, principalmente se você não conhece como funciona esse sistema para balancear e contrabalancear a paridade dessa stablecoin com o dólar. Então, opte sempre por stablecoins que são lastreadas no dólar, como é o caso do Tether. Claro, apesar de você ter que confiar na empresa por trás dessa stablecoin, no caso do Tether. Então, é isso aí, pessoal. Mais um vídeo. Eu espero que finalmente você agora tenha entendido de uma forma mesmo que mínima sobre o que aconteceu com a Luna e o que o mercado pode esperar após esse acontecimento. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Valeu!